Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos estar meditando nos capítulos, aleluia, 10, 11 e 12 do segundo livro das Crônicas e João 11, do 30 ao 57. Amém? Vamos iniciar nossa leitura. Aleluia, capítulo 10 do segundo livro das Crônicas. Louvado seja o nome do Senhor. A revolta das tribos do norte. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscar e foram todos juntos falar com Roboão. E eles disseram: Salomão, seu pai, nos maltratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves, a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: Voltem daqui a 3 dias, e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que havia sido o conselheiro do seu pai, e perguntou: Que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? E eles disseram: Se o Senhor for bondoso, se tratá-los bem e der uma resposta favorável ao pedido deles, então eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com o jovem que havia crescido junto com ele e agora era os seus conselheiros. Que conselho vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a esse povo que está pedindo para que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam: Você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicote. Eu vou surrá-lo com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens havia aconselhado. Ele disse: O meu pai fez vocês carregar cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicote. Eu vou surrá-lo com correias. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez isso acontecer para confirmar aquilo que por ele, aleluia, que por meio dele, do profeta Aías, de Siló, tinha tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não atendeu o seu pedido, começaram a gritar: Abaixo Davi e a sua família. O que foi que eles já fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. E os israelitas voltaram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então o rei Roboão mandou que Adomirão, encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas. Mas eles os mataram a pedradas. Porém, Roboão subiu depressa no seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. Capítulo 12 do segundo livro das Crônicas. A profecia de Semaías. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de lutar contra as tribos do reino do norte e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor Deus falou ao profeta Semaías e mandou que ele dissesse ao rei Roboão e todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: Não ataque os seus próprios irmãos, ó povo de Israel. Voltem todos para casa. E tudo aconteceu assim. Foi porque eu, o Senhor Deus, quis. Então eles obedeceram à ordem do Senhor e não foram lutar contra Jeroboão, a cidade que Roboão fortificou.
Roboão ficou morando em Jerusalém e, para defender o país, construiu muralhas e fortalezas nas seguintes cidades de Judá e de Benjamim: Belém, Etã, Tecoa, Betzum, Socó, Adulã, Gate, Maresa, Zive, Adoraim, Laquis, Azeca, Zora, Aijalon e Hebron. Roboão colocou comandantes nessas cidades, fortaleza, e nelas armazenou cereais e azeite e vinho. Também colocou os escudos e as lanças em todas elas, e com isso as tornou muito fortes. Assim, Roboão pôde dominar os territórios de Judá e de Benjamim. Sacerdotes e levitas vão até Jerusalém. De todas as partes de Israel do norte, sacerdotes e levitas foram até Jerusalém. Os levitas abandonaram as suas terras de pastagem e as outras posses foram para Judá e para Jerusalém, pois Jeroboão, rei de Israel, e os seus sucessores não deixaram que ele servisse a Deus o Senhor como sacerdote. Jeroboão escolheu seus próprios sacerdotes para oferecerem sacrifício em altares pagãos e adorarem demônios e as imagens de touro que ele tinha mandado fazer. Pessoa de todas as tribos de Israel, que com todo o coração queria adorar o Senhor Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecer sacrifício ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Isso serviu para tornar mais forte o reino de Judá e firmar o poder de Roboão, filho de Salomão, como rei durante os 3 anos que ele seguiu o exemplo de Davi e de Salomão. A família de Roboão. Roboão casou-se com Malate. O pai dela era Jerimote, filho de Davi, e a mãe dela era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Malate teve 3 filhos, Jeus, Semarias e Zão. Depois, Roboão casou com Maaca, filha de Absalão, e ela teve 4 filhos, Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão teve ao todo 18 mulheres e 60 concubinas, que lhe deram 28 filhos e 70 filhas. Ele amava Maaca mais do que as outras mulheres e concubinas, e por isso escolheu Abias, o filho dela, para ser o príncipe herdeiro que ficaria no lugar dele como rei de Judá. Roboão também teve a boa ideia de espalhar os seus outros filhos pelas cidades fortaleza de Judá e de Benjamim. Deu-lhes grande quantidade de alimentos e também arranjou muitas mulheres para eles. Capítulo 12 do segundo livro das Crônicas. O rei do Egito invade Judá. Logo que Roboão firmou seu poder com o rei de Judá, ele e todo o povo, deixando de obedecer à lei de Deus, o Senhor, eles foram infiéis a Deus. E por isso, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Ele tinha 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército enorme de líbios, suquitas e etíopes. Eram tantos que não podia ser contado. Sisaque conquistou as cidades fortalezas de Judá e marchou contra Jerusalém. Aí o profeta Semaías foi falar com Roboão e com as altas autoridades do país que havia juntado em Jerusalém, fugindo de Sisaque. Semaías disse: Esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês me abandonaram e por isso eu estou entregando nas mãos de Sisaque. Então o rei e as autoridades confessaram o seu pecado e disseram: O Senhor Deus é justo. Quando o Senhor viu que ele se havia arrependido, disse a Semaías: Eles se arrependeram e por isso não vou destruir. Daqui a pouco vou salvá-lo. Eu não vou usar Sisaque para descarregar a minha ira sobre os moradores de Jerusalém, mas vou deixar que Sisaque os domine a fim de que eles vejam qual é a diferença entre servir a mim e servir os estrangeiros. Então o rei Sisaque atacou Jerusalém e a tomou e levou embora todos os tesouros do templo do palácio e também os escudos de ouro que Salomão havia feito.
Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez colunas de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Todas as vezes que o rei ia ao templo, os guardas pegavam e carregavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Assim Deus acalmou a sua ira e não destruiu Roboão, pois Roboão arrependeu-se. E além disso havia gente boa na terra de Judá. Resumo do reinado de Roboão. O rei Roboão foi ficando cada vez mais forte e continuou a reinar em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando se tornou rei e governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as tribos da terra de Israel, como lugar onde deve ser adorado. A mãe de Roboão era Naama, do país de Amon. Roboão fez o que era errado, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus. Todas as outras coisas que Roboão fez, no princípio até o fim do seu reinado, estão escritas na história de Semaías e na história do profeta Ido. Aleluia, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. Essa foi a nossa leitura de hoje no livro, aleluia, de 2 Crônica, nos capítulos do 10 ao 12. Agora vamos meditar no livro de João, aleluia, capítulo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, do versículo 30 ao 57. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria consolaram e a viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensava que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: Onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, respondeu. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: Veja como ele amava Lázaro. Mas algumas disseram: Ele curou a cego, será que não podia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? A ressurreição de Lázaro. Louvado seja Deus. Jesus ficou outra vez muito comovido e foi até o túmulo, que era uma grande gruta com uma pedra colocada na entrada. Ordenou: tire a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele já está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. E Jesus respondeu: Eu não lhe disse que se você crer, você verá a glória do poder glorioso de Deus? Então tirem a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso por causa da multidão, de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Os pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: Desenrole as faixas e deixe que ele vá. O plano para matar Jesus. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram: O que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele.
Aí as autoridades romanas agiram contra nós e aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse: Vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo o povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo, mas como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, naquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi para uma região perto do deserto, uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte na cerimônia de purificação. Eles procuravam Jesus no pátio do templo e perguntavam uns aos outros: O que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? O chefe dos sacerdotes, o fariseu, queria prender Jesus. Por isso tinha dado ordem para que, se alguém soubesse, contasse onde ele estava. Essa foi a nossa leitura de hoje. Aleluia, no capítulo 11 de João, do versículo 30 ao versículo 57. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, em nome de Jesus.